sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio da nossa série dos Yoga Sutras de Patanjali. Na semana passada nós introduzimos um pouco alguns conceitos sobre a obra também, e hoje nós já vamos entrar no nosso primeiro capítulo. Nós vamos ler e comentar alguns dos sutras, ou seja, alguns desses conselhos para os discípulos que querem acelerar esse processo do desenvolvimento para chegar à unidade. Então, nós vamos começar comentando pelo Sutra número 2. Nós vamos selecionar alguns, não vamos comentar todos eles, mas vamos selecionar alguns para entender um pouco melhor o sentido do capítulo. O yoga é o recolhimento das atividades de Citta. Esse foi exatamente o ponto que nós comentamos na nossa primeira aula, nossa primeira palestra na semana passada. O yoga ele se trata fundamentalmente disso. Citta, que nós podemos entender como a nossa consciência, ela se projeta nas coisas, ela busca a si mesma nas coisas e busca também a sua realização nas coisas, nas pessoas, nas opiniões, nos status, naquilo que são os resultados que eu desejo. Na verdade, essa projeção de Citta é que dá origem a todos os desejos que nós temos. É quando eu considero que a minha felicidade vai acontecer quando algo for conquistado, algo fora de mim. Então, nós podemos dizer que as coisas, elas passam a ter um poder sobre nós. Significa que elas determinam a nossa tristeza, a nossa felicidade, a nossa cólera, os nossos medos. Elas começam a ter um certo feitiço, podemos dizer, uma certa magia sobre cada um de nós. Então, o yoga, ele se trata exatamente desse recolhimento, significa de fazer com que Citta não mais se projete em cada uma das coisas, mas que ela possa voltar à sua verdadeira natureza, à sua verdadeira essência. Então, ela se recolhe até o si mesmo, até o nosso ser. É como a gente imaginar, só para termos assim uma imagem, que a nossa consciência ela tem um espelho nas mãos. E esse espelho, ele sempre está voltado para algo. Esse algo onde está voltado o espelho é aquilo que nós estamos nos identificando em cada momento. E aquilo onde nós acreditamos que vamos nos encontrar e que vamos nos realizar. Então imagine que a nossa consciência, o nosso Citta interno, está sempre apontando para algo. Isso muda de momento para momento. Às vezes nos identificamos com várias e várias coisas em apenas alguns minutos, em alguns momentos. E o que nós gostaríamos de fazer é então esse espelho parar de estar voltado para as coisas e fazer com que esse espelho pudesse se voltar para dentro e refletir aquilo que nós realmente somos, ou seja, refletir o nosso ser. É isso que nós chamamos do indivíduo. Então, Citta estaria recolhida, teria encontrado a si mesmo. E se diz que essa é então a maior fonte de realização de um ser humano, poder de fato ser ele mesmo. Isso foi um pouco do que nós conversamos na nossa aula anterior. Vamos então ao nosso Sutra número 3. Então, aquele que vê se manifesta em sua natureza mais autêntica. Aquele que vê, ou seja, o eu mesmo, aquele que é o real, pode se revelar, pode nascer. Desse recolhimento de Citta, dessa identificação consigo mesmo, é que pode nascer o verdadeiro indivíduo, aquele real dentro de nós. Esse indivíduo significa quando nos identificamos com a nossa essência, como comentávamos também na nossa última aula, essa essência do ser humano nós podemos entender como a bondade que cada um tem dentro de si, como uma semente que tem que crescer e ser também despertada. Então, chegar a esse ponto, chegar ao indivíduo, onde o percebedor pode realmente vir à tona, pode se revelar, significa um grau de identificação com a bondade, aonde eu e a bondade somos um só. Significa, eu não abro mão da bondade. Nas minhas decisões não interferem fatores pessoais. Elas são tomadas em função do elemento da bondade. Assim que nós precisaríamos entender o indivíduo, que é a nossa meta. Essa identidade profunda com quem é, e não mais com os desejos, com as projeções externas de Citta. Agora é o Sutra número 12. O seu recolhimento de Citta, aqui no caso, advém da disciplina e do desapego. Esses são os dois pontos fundamentais do yoga. Nós poderíamos dizer que são as duas pernas do yoga. Esse que nós precisamos entender muito bem. Como chegar lá? Como chegar ao indivíduo? Ou seja, como chegar nesse ponto do recolhimento de Citta? Precisa ser através dessas duas vias.
desapego e disciplina. Isso que nós vamos entender um pouco melhor, então, também nessa nossa aula de hoje. Quando nós falamos de desapego, significa eu deixo de me projetar nesses pequenos eus que surgem, que são esses núcleos da mente, esses núcleos de Cita, e passo a me identificar comigo mesmo, com aquilo que eu realmente sou. Esse é o desapego. Significa que as coisas não me dominam mais. Agora sou eu mesmo. Mas nós interpretamos de maneira muito equivocada essa palavra desapego, como se ela significasse assim, desapegar é achar que as coisas agora não têm mais um valor. Então, por exemplo, desapegar de um objeto, a gente interpreta muitas vezes como se fosse ele não tem valor para mim. Desapegar de uma pessoa como se fosse ela não tem valor para mim. E essa concepção do desapego é muito equivocada. Na verdade, nós desapegamos de algo quando nós identificamos o verdadeiro valor em cada coisa. Porque todas as coisas da natureza, todas as coisas do universo têm algo de uma essência e tem algo também de uma aparência de aspectos mais superficiais. Então, há um discernimento aí muito importante, saber reconhecer, identificar aquilo que é o elemento essencial de cada coisa. E o desapego seria exatamente isso, poder identificar esses elementos. Quando eu identifico esse elemento, é como se quebrasse o feitiço. As coisas não têm mais poder sobre nós. Eu identifiquei o seu aspecto mais essencial. Então, por exemplo, vamos falar de alguns exemplos. Se eu gostaria de me desapegar em relação, por exemplo, ao alimento, o momento em que eu estou me alimentando, há um apego nesse elemento, mas eu posso buscar me desidentificar. Isso não significa dizer o alimento não tem valor. Não. Significa que eu posso agora dar mais valor e encontrar o prazer daquele momento, encontrar isso não simplesmente no alimento, mas eu posso criar uma cerimônia no momento de me alimentar. Significa que eu posso dar mais valor, por exemplo, à oração, eu posso dar mais valor às pessoas que estão naquele momento junto comigo, eu posso dar valor à beleza da mesa, que também é um aspecto de sensibilidade humana. Então significa, eu posso começar a dar valor a aspectos mais transcendentes, aspectos mais profundos naquele momento. Então o feitiço de apego vai se quebrando. Ou, por exemplo, quando eu convivo com uma pessoa, se eu quero gerar um desapego em relação à pessoa, não significa dizer a pessoa não tem valor. Não. Significa encontrar naquela pessoa os aspectos mais essenciais e mais transcendentes que eu posso enxergar nela. Encontrar a alma da pessoa. Aquilo que eu posso olhar para uma pessoa, então, e sentir profundamente enamorado como algo que eu gostaria de conquistar também dentro de mim, ou que eu gostaria de perceber também dentro de mim. Isso quebra o feitiço de apego. Ou qualquer outra experiência. Se, por exemplo, eu sinto um desejo e sou possuído, por exemplo, pelo desejo de que eu acredito que eu tenho que ir na praia toda semana, por exemplo. Quebrar esse desejo não significa a praia não importa. Isso não vai quebrar desejo nenhum, pelo contrário, vai reprimir um desejo e uma hora isso vai gerar consequências sérias. Uma hora esse desejo pode inclusive me dominar. Toda coisa que é reprimida dentro de nós pode gerar muitas consequências. Por isso é necessário ter muito cuidado com essa interpretação equivocada de anular os desejos. É muito diferente superar um desejo de reprimir um desejo. Então, nesse caso, por exemplo, de uma pessoa que ela acredita que ela tem que estar na praia toda semana para se sentir feliz, para estar bem e para se realizar. O importante aí seria que ela procurasse também os aspectos essenciais daquela experiência. Então, em vez de ir na praia como uma pessoa comum que vai lá e vai de qualquer forma, eu poderia, por exemplo, buscar nessa experiência viver com um pouco mais de profundidade, com um pouco mais de lucidez. Então, quando eu estou na praia, eu posso olhar, por exemplo, para a areia, para os grãos de areia e perceber que aquele mesmo mistério está num grãozinho de areia, em toda aquela areia da praia, também são os mesmos mistérios que se manifestam no cosmos, no sistema solar, no universo, e que a diferença entre uma coisa e outra é somente na potência. E assim como nós vemos, parece que são infinitos grãos de areia na praia, também há esses infinitos seres do universo, esses infinitos sistemas, constelações, galáxias. E assim eu posso refletir um pouco sobre os mistérios da vida, ou eu posso olhar para o mar também e ter essa percepção de eternidade, de parece que algo aos meus olhos que não tem fim,
por exemplo. Ou eu posso perceber essa beleza do nascer do sol ou do pôr do sol e perceber que nessa beleza há estados tão profundos de harmonia que eu posso sentir e que eu gostaria de reproduzir esses estados em outros momentos quando eu não estou só na praia, mas quando eu estou também em outros momentos da vida, quando eu estou estressado com o trabalho, quando eu estou sem conseguir entender uma pessoa, eu poderia buscar essa mesma harmonia e essa mesma beleza que surge dentro de mim em contato com a beleza na praia, por exemplo. Então significa que aos poucos esses estados eles têm que ser percebidos dentro de nós e não fora. Eu vou perceber que eu posso sentir essas mesmas coisas, inclusive até com mais profundidade quando eu não estou na praia. Eu posso ser levado a essas mais profundas reflexões e sentir esses mais profundos sentimentos também. Então eu vou começando agora a quebrar esse feitiço, eu não dependo mais, eu não sou mais possuído por esse desejo, por essa necessidade. Simplesmente, agora eu posso identificar que esses estados existem e que eu posso convocá-los quando eu necessitar deles. Então, isso é o fim do poder das coisas sobre nós. É justamente isso, identificando os aspectos mais essenciais em cada coisa. É como se a essência de cada coisa, de cada experiência, de cada objeto, de cada pessoa, tivesse uma conexão também muito semelhante à nossa essência espiritual, a esse nosso centro, a esse nosso eu verdadeiro. Então, à medida que eu procuro a essência de cada uma das coisas, e eu posso ver, ter um pouco de discernimento e ver um pouco da essência das coisas, é como se elas também me comunicassem a minha própria essência. É como se olhar para a essência das coisas me comunica e me diz um pouco sobre mim mesmo. Então eu começo a encontrar a mim mesmo através das coisas, quando nós buscamos esse olhar. E por isso então o desapego. Eu deixo de estar condicionado pelas coisas e começo a entender um pouco mais a mim mesmo através de todas as coisas que eu vivo e de todas as coisas onde busco esse desapego. Isso significa que vamos necessitar de muito discernimento, que é uma palavra que na Índia que se utiliza muito, que se chama viveka, que significa exatamente esse discernimento. Saber separar o joio do trigo, o supérfluo do transcendente, poder olhar para cada coisa, para cada pessoa, para cada experiência e saber recolher a parte mais profunda e mais transcendente daquilo, daquele objeto, daquela pessoa, daquela experiência. Isso é exatamente viveka, discernimento. É como se esse espalhamento de cita nas coisas, essa identificação, essa busca de si mesma que cita faz nas coisas, nos objetos, nas pessoas, fosse no fundo uma necessidade nossa de chegar a esse discernimento. Cita se espalha nas coisas justamente porque nós precisamos olhar para elas e aprender a discernir aquilo que representa nós mesmos, aquilo que tem coerência com nós mesmos em cada coisa e em cada experiência. Um símbolo muito bonito que se usa na Índia para esse grau de viveka, ou seja, esse grau de discernimento, é a chamada ave mítica Kalahansa. É um cisne negro, uma ave mítica que não existe, mas que tinha então uma propriedade mágica de separar com o seu bico o leite da água quando eles estão misturados. Ou seja, é uma capacidade de separar coisas que são praticamente impossíveis de se separar, o leite e a água. O leite como esse símbolo da vida, do transcendente, e a água como esse símbolo da matéria, daquilo que é sensível, daquilo que é superficial. Então, essa ave Kalahansa, esse cisne negro, representa exatamente essa capacidade que nós gostaríamos de ter. Separar as coisas que estão intimamente ligadas, que olhando parece que é impossível separá-las. Os elementos essenciais e os elementos mais superficiais na nossa vida. Precisaríamos fazer exatamente isso, aprender a separar o leite da água. Isso foi em relação ao discernimento. Em relação, então, à disciplina, nós podemos entendê-la como essa possibilidade de ordem em todos os planos da vida. A disciplina é a aplicação da lei e de ordem, colocar todas as coisas em seu lugar. Tudo significa em relação às coisas, ao tempo, às prioridades, ao dinheiro, aos espaços, dar tudo o seu lugar correto. Preparar a nossa personalidade para essa inspiração tão importante e tão especial. É como a gente imaginar, por exemplo, que nós estamos preparando um templo religioso. Vamos imaginar. Como deve ser esse templo? Ele deve estar limpo,
ordenado, com flores de preferência para perfumá-lo. Então tudo nele tem que ser belo, para que ele possa ser um ponto de conexão entre o ser humano e Deus, entre o ser humano e o divino. Bom, nós deveríamos tratar também a nossa personalidade como se ela fosse esse templo, como se ela fosse esse espaço sagrado, e portanto ela também deveria estar bela, limpa, ordenada, perfumada, sempre em todos os planos, em todos os seus sentidos, sempre muita ordem, para que então possa ser possível esse contato, essa inspiração, esse contato com o divino que há em nós também. A disciplina é tratar a nossa personalidade como um templo, de tal forma que permita esse contato com o nosso ser. A disciplina é como eu mantenho esses estados de consciência elevados, de tal forma que eu não gero identificação com as coisas, de tal forma que eu não perco esses estados que foram conquistados. Essa é a verdadeira disciplina. Isso, sim, pode nos conduzir a esses estados de inspiração. Esse capítulo, esse primeiro capítulo, que se chama Samadhi, na realidade, esse estado de Samadhi ele já é um estado muito elevado de consciência, ele já corresponde àqueles que nós falamos que são os grandes mistérios. Mas um estado de inspiração, que é esse que nós estamos falando agora, é que vale para nós. É o nosso Samadhi que nos cabe. São essas pequenas inspirações, que não é igual a de um sábio, logicamente, mas são pequenas inspirações que também nos cabem. E para isso é necessário muita disciplina e muito desapego. O nosso próximo sutra é o 16. Em decorrência disso, o desapego é a indiferença às qualidades materiais das coisas nas quais o espírito se revela. Não se ver mais nas coisas. As coisas perdem o poder sobre nós. Há uma indiferença em relação às coisas, porque já houve esse discernimento. Então agora não tem mais identificação. Não tem mais um apelo das coisas sobre mim. Agora, isso só vai acontecer para nós através de muita, muita, muita ação. Eu preciso da ação para olhar para a vida e desapegar dos elementos. Eu preciso das tensões da vida, das adversidades da vida, para poder aprender a eleger, a ter esse discernimento, viveka, que é o que nós estamos buscando. Inclusive, nós vamos falar um pouco mais dentro do nosso segundo capítulo, exatamente sobre isso. Essa ação na vida, buscando desapegar, é o que nós chamamos de karma yoga. É uma das etapas do yoga. Yoga da ação, essa ação que busca desapegar. Age para gerar um desapego. Age até chegar ao que nós chamaríamos da ação sem apegos. Para entender um pouco melhor essa ideia, é importante ficar claro que nas ações da vida, nas adversidades, nas tensões, como eu comentei, é onde a gente tem exatamente essa oportunidade de olhar para a vida e escolher mais profundamente por quem nós somos. Se não são as tensões, nós não temos essa oportunidade. Então percebam que é sempre assim, sempre nas tensões que a vida me gera, ou seja, quando a vida me pressiona, me tensiona, eu tenho que escolher se eu vou optar por aquilo que representa o meu ser, ou seja, se eu vou mais para dentro, mais para próximo do meu ser, ou se eu me distancio do meu ser, se eu vou em direção aos aspectos mais superficiais. Toda tensão, ela nos faz ter que escolher, toda ela. Então também nos dá sempre uma oportunidade. Por exemplo, se eu tenho uma tensão em relação à convivência com alguém, essa é uma excelente oportunidade. Sem a tensão, eu provavelmente não teria tanta motivação ou tanta necessidade de caminhar em direção a alguns aspectos dentro de mim que me permitem entender mais a pessoa como ela é, por exemplo. Ou sem a tensão daquela convivência, eu não preciso agora, então, para harmonizar esse conflito, olhar para a pessoa e necessitar com mais profundidade buscar os elementos essenciais dela, para que eu possa ter um ponto em comum e gerar, então, uma possibilidade de entendê-la, de ter uma harmonia na relação. Sem as tensões da vida, é muito difícil nós chegarmos até esses aspectos, ou seja, a caminharmos mais em direção a nós mesmos. Se eu estou numa relação que é difícil com uma pessoa e para resolvê-la eu necessito entender mais a pessoa, eu tenho que caminhar mais em direção a mim mesmo. Se eu fujo dessa tensão, por exemplo, eu perco essa oportunidade tão importante de conhecer mais a mim mesmo. Se eu tenho uma tensão, por exemplo, também de tempo, é a mesma coisa.
Uma tensão de tempo significa, agora sim, eu vou precisar caminhar mais em direção à disciplina, eu vou precisar perceber mais a mim mesmo, todos os momentos em que eu desperdiço muito do meu tempo. Então, os desperdícios nossos de tempo estão muito associados àquilo onde nós estamos nos identificando. Então, às vezes, estamos dedicando tempo demais às coisas que não representam em nada nós mesmos. Então, precisaríamos aprender a abrir mão, a desidentificar também dessa forma de gastar o nosso tempo. E assim, uma tensão de tempo pode nos levar profundamente a identificar conosco mesmo. Pode nos levar profundamente a conhecer a nós mesmos. Uma tensão em relação ao dinheiro, a mesma coisa. Se eu estou tensionado em relação ao aspecto econômico, significa que eu vou precisar agora direcionar um pouco melhor as minhas prioridades. Saber aquilo que é prioridade, aquilo que eu necessito dedicar minha energia, porque o dinheiro também é uma forma da minha energia. E assim percebam que todas as tensões que nós temos, no fundo, todas elas têm uma pergunta por trás. Quem eu sou? Eu vou ser aquilo que eu sou? Eu vou manter fidelidade àquilo que eu sou? Ou eu vou abrir mão daquilo que eu sou? Toda tensão, no fundo, está nos perguntando a mesma coisa. Por isso que nós podemos dizer que só existe uma pergunta, uma questão: ser ou não ser. Só existe essa, na verdade. E toda a tensão da vida está nos levando a nos perguntar e a perceber exatamente isso, é decidir por isso. Ter uma escolha, um ato de discernimento. Eu vou ser quem eu sou, eu vou me distanciar daquilo que eu sou. No fundo, essa é a única pergunta. E por isso nós precisamos muito da ação, para diante dessas adversidades, então gerar identificação com quem eu sou. Por isso que uma pessoa que foge das suas tensões, ela realmente perde muitas das suas oportunidades. Nós precisaríamos encarar as tensões da vida, encarar a vida, de tal forma que, depois de treinar muito isso, nós poderíamos chegar a essa ação sem apego. Isso que se chama pelas tradições de reta ação. Uma ação que ela tem o máximo compromisso com a vida, o máximo de presença de nós mesmos na vida, o máximo compromisso com tudo, mas sem ser possuído por nada. O máximo de compromisso com tudo, sem estar apegado a nada e sem que nenhuma das coisas nos domine. Para quem já conhece o Bhagavad Gita, por exemplo, essa reta ação é justamente a ação que Krishna recomenda para Arjuna. Uma ação com máximo compromisso, sem nenhum apego, sem nenhuma dependência e sem que nenhuma das coisas nos domine. Significa que eu posso ser eu mesmo em qualquer situação, porque nenhuma delas me domina. Nenhuma delas me tira de mim mesmo. Depois de muito treino de ser eu mesmo em todas as tensões que a vida me apresenta, de escolher por mim mesmo em todas as tensões. Bom, eu gostaria de ler para vocês uma frase que eu acho muito bonita de Epícteto, exatamente sobre esse ponto, sobre essas tensões na vida e como elas nos aproximam de nós mesmos. Cada dificuldade na vida nos oferece uma oportunidade para nos voltarmos para dentro de nós mesmos e recorrermos aos nossos recursos interiores escondidos ou mesmo desconhecidos. Cada dificuldade é uma oportunidade. Por isso que se nós realmente queremos crescer e realmente queremos nos libertar, nós temos que aprender a gostar das nossas dificuldades. Vamos ao Sutra 23. Ou o Samprajnata surge da entrega ao Senhor interior, Isvara. Esse estado de consciência que está chamando de Samprajnata, ele é um estado que vem junto com o Samadhi. Então se refere também a esses estados de consciência muito elevados, de uma percepção muito profunda. E aqui está se referindo a essa entrega ao Senhor interior, que é uma ideia também muito bela. Há uma entrega. O eu pessoal, ele já está sendo comandado pelo nosso próprio ser. Significa que já não há mais disputas, não há mais guerras entre esses dois. Há uma entrega total, de tal forma que obedece às suas ordens. Entendermos que meu eu consciente, meu eu pessoal, aqui, agora, ele tem algo que habita dentro dele e que deve ditar suas verdadeiras ordens, que é o seu verdadeiro Senhor. E que nós temos uma experiência, então, na vida para fazer em função dele e não em função dos nossos desejos. Seria chegar a essa percepção. É isso que, por exemplo, dentro da obra que nós falamos em uma outra palestra, que foi O Segredo da Flor de Ouro, quando se diz que não sou eu quem vivo, mas sou vivido, corresponde exatamente a esse estado.
Eu não vivo, sou vivido, significa tem algo que vive através de mim. Eu apenas sou vivido, faço parte agora dessa experiência, mas tem algo além de mim muito mais potente, muito mais poderoso, que é isso que nós estamos chamando do nosso eu verdadeiro. Ou quando, por exemplo, o apóstolo Paulo fala, não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Cristo corresponde também uma chave exatamente a esse estado. Tem algo que vive em mim, tem um ser divino que vive em mim. Não sou mais o euzinho, os vários eus, os múltiplos eus que estão vivendo uma experiência. Então, corresponde exatamente a esse estado. Isso que significa exatamente a ideia da liberdade. É quando eu não sou mais condicionado pelas coisas. Então, aquilo que vive em mim, aquilo que me determina, sou eu mesmo, não mais as coisas e os desejos das coisas que estão ao meu redor. Se diz que essa é a maior liberdade que um ser humano pode sentir, a liberdade de ter finalmente encontrado a si mesmo. Um outro sutra que nós vamos comentar é o 29. Disso vem a introversão da inteligência e a dissolução dos obstáculos. A dissolução dos obstáculos vem de um estado que nós conquistamos dentro e não de ter feito alguma coisa fora de nós. O que é muito interessante porque nós costumamos associar os obstáculos, significa as nossas dificuldades, a tudo que acontece conosco. Então eu tenho dificuldade porque meu tempo é difícil, tenho dificuldade porque eu não tenho dinheiro, tenho dificuldade porque a convivência com as pessoas é muito complicada, porque o meu trabalho é difícil. Então a gente associa as nossas dificuldades para a nossa caminhada interior às coisas que estão fora, como se elas nos limitassem. Na verdade, a única coisa que nos limita é a ausência de nós mesmos. Esse aqui é o ponto. Os obstáculos, eles não estão fora. Quando um ser humano chega a si mesmo, ele não tem mais obstáculos. Na realidade, os nossos obstáculos são a resistência que nós temos a nós mesmos. São as resistências que nós temos ao nosso verdadeiro ser. Como a gente imaginar, por exemplo, para ficar como uma imagem para nós, imaginem um fio elétrico que conduz a eletricidade. Imaginem que a corrente elétrica que passa por dentro dele é o nosso ser que transita. E o fio que conduz esse ser é a nossa personalidade. Se há somente o fio, sem resistências, a corrente é transmitida, o ser é transmitido, isso não produz calor, não desgasta, não gera problema nenhum. Agora, quando nesse fio há resistências, aí sim, vai gerar desgaste, calor, tudo isso. Então, o problema não é a corrente, não é a vida espiritual. O problema é as resistências que nós criamos a elas. Portanto, toda vez que nós, por exemplo, nos sentimos desgastados, sem energia, com muitas dúvidas, isso não significa que coisas fora de nós estão acontecendo. Não significa que eu estou com a vida complicada. Significa tem pouca presença do nosso ser, há muitas resistências à presença do nosso ser. Isso que gera os nossos obstáculos, ou seja, isso que gera esses nossos desgastes. É sempre uma postura interior e não aquilo que acontece exteriormente. Um outro sutra que nós vamos comentar é o 33. O assentamento ou tranquilização de Citta advém da demonstração de amizade, quando o assunto é conforto, de compaixão, quando o assunto é sofrimento, de alegria, quando o assunto é virtude, e de indiferença, quando o assunto é a maldade. Uma ação adequada em cada circunstância, uma ação justa, precisa. Então, por exemplo, quando se refere à amizade, o mais justo, um conforto, um levar a pessoa ao melhor dela mesma. Quando uma pessoa vence uma batalha, quando ela conquista algo, uma alegria profunda por alguém que conquistou algo também. Quando uma pessoa sofre, uma compaixão, sentir o sofrimento dela, para que aí sim eu possa ajudá-la. Ou diante da maldade, como descreve também no texto, uma indiferença, não alimenta a maldade. E ao mesmo tempo também não se revolta contra ela por uma forma de compaixão também. Uma ação adequada em cada momento. Isso que vem do recolhimento de Citta. Agora, nós normalmente fazemos ao contrário, fazemos todas as ações inadequadas. Então, em relação, por exemplo, às amizades, muitas vezes associamos a amizade com levar as pessoas ao pior delas mesmas, ou consideramos os melhores amigos aqueles que sempre concordam conosco, ou seja,
com um dos vários eus dentro de nós e, portanto, também nos levam ao pior dentro de nós. Então, muitas vezes interpretamos muito mal, posicionamos a nossa mente muito mal em relação à amizade, que seria algo muito necessário ao ser humano, mas para nos conduzir sempre ao melhor, uma forma de conforto, uma forma de nos levar sempre ao melhor de nós mesmos. Também, diante do sofrimento de uma pessoa, muitas vezes somos insensíveis. Significa que, às vezes, além de não compreender o sofrimento, às vezes ainda intensificamos o sofrimento de uma pessoa. Ou em relação às conquistas internas dos demais, também muitas vezes não sentimos alegria, sentimos mais inveja e pensamos assim, por que a pessoa e não eu? Ou também, diante da maldade, que é um outro exemplo, muitas vezes sentimos ou uma cólera, uma revolta em relação à maldade, como se nós fôssemos muito diferentes daquilo, o que não é verdade, porque também está dentro de nós, ou então um prazer, também diante da maldade. Um prazer muito comum diante da maldade, por exemplo, que todos nós sentimos, é a crítica. É exatamente isso. Nos dá um prazer criticar. Se não nos desse prazer, nós simplesmente não criticaríamos. Então, nos dá um prazer diante da maldade, diante de algo que se considera criticável. Então, eu sinto um prazer de uma outra pessoa ter feito um ato maldoso. Esse prazer justamente de criticá-la. E, em função disso, me sentir um pouco superior a ela. Toda crítica, no fundo, ela nasce de um certo complexo de inferioridade. Eu tenho necessidade de, para me afirmar, para me sentir melhor, criticar, então, os demais. Ou seja, nossas ações estão totalmente inadequadas. Nós precisaríamos ir aprendendo a posicionar a nossa mente, de forma a ter uma ação adequada para cada circunstância da vida. O nosso próximo sutra é o 34. Ou então se demonstra por meio da expulsão e pela retenção do prana. Essa expulsão e retenção do prana, da atividade da mente. O prana aqui no sentido da atividade da própria mente. Então, teria que ter um controle daquilo que entra na mente e daquilo que também não entra, ou daquilo que se expulsa da mente. Esse é que é o nosso grande problema, não temos o menor controle da nossa mente. Então, é como se, no nosso caso, a gente fosse assim, imaginem que a gente tem uma casa com moradores que são completamente desatentos em relação à sua própria casa. Então, vão dormir, deixam as janelas abertas, vão dormir, deixam as portas abertas. O que vai acontecer provavelmente é que vai entrar um ladrão, vai levar o que ele quiser, porque está todo mundo desatento, ninguém nem vai perceber nem que ele entrou nem que ele saiu. É mais ou menos isso que acontece com a nossa mente também, é como se ela fosse a nossa casa. Mas nós estamos tão desatentos em relação a ela, não exercitamos esse controle da atividade, que é o que está comentando aqui nesse sutra, de tal forma que um pensamento entra, faz um estrago enorme na mente, depois ele sai e nós só ficamos com os efeitos, não percebemos nem quem entrou, quem saiu, mais ou menos dessa mesma forma como uma pessoa que é desatenta em relação à sua própria casa. Na verdade, esse é um dos nossos grandes problemas, um descontrole mental. E percebam que parece que, em vez de a gente treinar o controle, a gente está treinando o descontrole. Porque hoje, uma pessoa está fazendo milhares de coisas ao mesmo tempo, ela está conversando com uma pessoa, ela está falando no celular, ela está ouvindo música, ela está assistindo uma aula, tudo ao mesmo tempo. Significa que a gente está ensinando para a nossa mente a ser dispersa, a não ter controle, a entrar de tudo, sem nenhum tipo de critério. Tem uma história que eu gosto muito dessas histórias de mestres e discípulos, só para ilustrar um pouco para a gente dessa dificuldade que nós temos com o controle da nossa mente, só para ficar um pouco mais claro. Conta essa história que um dia um discípulo queria ser discípulo de um grande mestre e procurou para que ele fosse aceito. Não sei se vocês sabem, mas para ser discípulo de um grande mestre não é qualquer pessoa que pode ser, tem que ser aceita. Por quê? Porque ela tem que ter um nível, uma preparação para poder entender aqueles conhecimentos que serão passados por esse grande mestre. Ou seja, aqui já está falando de grandes mistérios, né? Não dos pequenos mistérios, mas mestres dos grandes. Então, esse discípulo foi procurar esse mestre, mas o mestre disse para ele que, olha, infelizmente eu estou vendo que você não está preparado. Você não tem como ser meu discípulo nesse momento. Mas o discípulo insistiu muito, pediu muito para o mestre, por favor, me dê uma chance de provar, me dê uma maneira de ter uma prova para que eu possa lhe provar que eu posso ser seu discípulo, mesmo o mestre tendo falado para ele que ele não estava preparado. E aí o mestre, então, ficou sem paciência, né, compadecido ali com aquele discípulo e resolveu realmente dar um teste a ele. Falou, olha, o que você tem que fazer é muito simples. Você tem que ficar uma semana sem pensar
e um macaco azul. Só isso. Daqui a uma semana você volta e me diz. E assim, o discípulo achou bom. Simples, né? Só isso que eu tenho que fazer. Foi embora. Depois de uma semana, retornou até o seu mestre. E o mestre perguntou a ele, olha, como foi? Como foi o exercício? Né? Já sabendo mais ou menos o que deveria ter acontecido. E o discípulo estava muito triste, respondeu para ele que não, mestre, eu realmente entendi que de fato eu não estou preparado agora, eu entendi o que o senhor quis me dizer, eu só queria pedir, por favor, uma coisa que o senhor fizesse por mim, não precisa me aceitar, eu já entendi que eu não posso nesse momento, mas por favor, tire esse macaco azul da minha cabeça, pelo amor de Deus. Então, é mais ou menos isso que acontece conosco. A gente tem um descontrole tão grande da mente, nós não estamos preparados ainda para os grandes mistérios, assim como o discípulo aqui da nossa história. E quando algo entra na nossa mente, nós não conseguimos tirar de jeito nenhum. Por isso que conhecendo um pouco mais quem nós somos, conhecendo um pouco mais o estágio que nós estamos nesse momento, nós precisaríamos aprender também a ser um pouco mais seletivos nas coisas que entram na nossa mente. Porque se nós sabemos que é difícil para nós o controle, que é difícil retirar alguma coisa que entra, então pelo menos uma grande atenção na fase de seleção daquilo que vai entrar a cada momento. Então, por exemplo, as coisas que eu estou vendo, que eu estou entrando em contato, que eu estou assistindo de alguma forma, que estados isso gera para mim? Que tipo de estados me conduz? Às vezes são estados de ansiedade, de ira, de cólera, às vezes angústias, às vezes medos. Então, significa que nós temos que ter mais seleção em relação a isso, porque já temos uma grande dificuldade de controlar. Então, temos que aplicar um pouco mais de inteligência também naquilo que está entrando e naquilo que não está entrando. Esse é um ponto muito importante. Um outro sutra dentro desse capítulo, vamos comentar o 35, ou é a tendência objetiva que surge vinculada à estabilidade da mente. Essa tendência à objetividade, essa tendência objetiva significa ver as coisas como elas são, sem as nossas fantasias. A mente, quando ela está estável, ou seja, quando ela já não se projeta mais nesses vários eus, que é de onde surgem os nossos desejos, ela tem uma condição de ver as coisas com mais profundidade, ou seja, de ter mais visão, de saber encontrar cada coisa como ela realmente é. Vocês podem perceber que uma grande dificuldade nossa que nós temos é olhar para as coisas e gerar fantasias em relação às coisas. Então não vemos com objetividade, não vemos as coisas como elas realmente são. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso no nosso segundo capítulo, que vai se dedicar bastante a mostrar o que é essa ideia do discernimento, de viveca, esse saber escolher e separar, ter visão, saber ver as coisas que são e as coisas que não são. Mas só para a gente já ter uma ideia, percebam, por exemplo, como na convivência, que é algo que todos nós estamos fazendo o tempo todo, como nos atrapalha essas fantasias que nós criamos. É quando nós, por exemplo, geramos expectativas em relação às pessoas. Nós geramos expectativas o tempo todo em relação às pessoas ao nosso redor, em relação aos nossos filhos, em relação aos nossos pais, em relação aos nossos relacionamentos. Bom, parece que o tempo todo estamos gerando expectativas, fantasias em relação às pessoas. E depois o que acontece é que as pessoas são quem elas são, realmente, porque não tem jeito de ser diferente, todo mundo é quem é, e nós vamos quebrando essa fantasia e ainda dizemos assim, as pessoas nos decepcionaram, fulano me decepcionou. Bom, na verdade, não é a pessoa que está nos decepcionando, somos nós que criamos equivocadamente fantasias por um descontrole da mente, uma falta de estabilidade da mente, não vemos as coisas como são, não vemos as pessoas como são e depois culpamos os outros de termos nos decepcionado. Então, esse é um fator que costuma atrapalhar muito a nossa convivência. Por exemplo, 36. Ou é a luminosa ausência de tristezas. Eu acho muito bonito esse ponto e muito interessante. Quando nós encontramos a nós mesmos, o nosso ser, ele é exatamente a maior fonte de realização que um ser humano pode ter. Encontrar o seu ser é sentir uma realização que nada pode nos tirar. Por isso que é a ausência das tristezas. Nada mais tem poder sobre nós. E é uma plenitude profunda de ter encontrado a si mesmo. Voltando a mais uma história de mestres e discípulos, tem uma história que ilustra muito bem isso, que eu gosto muito também, que conta que um dia um discípulo perguntou ao seu mestre
como que ele poderia reconhecer um sábio assim, só de olhar na rua, ver uma pessoa assim passando e identificar que é um sábio. E o mestre respondeu para ele que, olha, isso é muito difícil. Você não tem como identificar assim, só olhando quem é um sábio. Mas você tem como identificar quem não é. Aí é mais fácil. Se você viu uma pessoa caminhando na rua e ela tá assim, triste, angustiada, com aquela cara assim, cabisbaixa, de que não está encontrando uma saída, que está cheio de problema, angustiado. Se você vê uma pessoa angustiada, você já pode saber, pelo menos, que, olha, esse não é sábio. Mas o oposto significa que é sábio, uma pessoa que está rindo, né, que está andando com muita felicidade, com muita alegria, significa que é sábio? Não, não significa, mas pode ser que seja. A pessoa que está angustiada, triste, cabisbaixa, esse você já tem certeza, pelo menos, de que não é. Por quê? Isso é muito, muito bonito e muito importante. Porque um sábio significa que ele entende tão profundamente as leis da vida, ele sabe quem ele sabe o que cabe para ele fazer, sabe que cabe para ele esse recolhimento de cita, ou seja, encontrar a si mesmo. Em um grau já encontrou, mas em um grau sempre falta. Então, sabe que as respostas estão todas dentro dele e que todas as adversidades que a vida apresenta, todas as tensões que nós comentamos, todas as dificuldades, são uma forma dele chegar cada vez mais perto dele mesmo. Então, por isso, lida com muita naturalidade, com muita alegria, com muita felicidade, com todas as tensões, com todas as adversidades que ele tem. Não gera mais esse estado de angústia e de sofrimento diante das adversidades. Então, está sempre bem, sempre alegre. Essa é a imagem de um sábio, uma pessoa que encontrou a si mesmo e, portanto, tem a maior alegria, porque na realidade tem tudo, não lhe falta absolutamente nada. Por isso, a alegria. Bom, e para fecharmos esse nosso comentário do nosso primeiro capítulo, vamos comentar o último dos nossos sutras de hoje, que é o número 41. O que surge com o assentamento da mente é aquele colorido da atividade enfraquecida de Citta, como se fosse o colorido de um cristal precioso, que está ao mesmo tempo lá no percebedor, na percepção e no objeto percebido. Ou seja, se percebe algo muito precioso, como um cristal colorido, com um brilho também. Então, algo brilha em todas as coisas. Se percebe esse brilho colorido em tudo, em si mesmo e nas coisas, em cada coisa que você está olhando, em cada coisa que você está percebendo, significa que se começa a ver uma essência profunda, uma essência divina em cada uma das coisas que se observa. Para a gente criar uma imagem também, eu gosto de pensar como se nós estivéssemos falando, por exemplo, daqueles colares que são de continhas. Todo mundo já viu um desses, um colar que é um fio transparente e que tem várias continhas dentro dele, que estão encaixadas dentro desse fio. Então, imagine que cada uma dessas continhas é um ser. Uma delas sou eu também. Eu, aqui, Ana Beatriz, sou uma das continhas e cada ser da natureza, cada pessoa é uma outra que está nesse mesmo colar. No início, de maneira superficial, quando nós olhamos para nós mesmos, olhamos para a vida, a gente se sente sempre separado das coisas. Então, eu sou uma continha, outra é uma outra é uma outra, e cada coisa está totalmente separada umas das outras. Mas quando uma pessoa começa a ter um pouquinho mais de profundidade, um pouco mais de vida interior, ela começa a olhar para dentro de si mesma, ou seja, para dentro da continha. E ela começa, no início, a sentir um vazio, parece ter um buraco ali dentro. Mas depois, quando tem mais atenção, percebe que na verdade tem algo ali, só que é muito sutil, muito transparente, que é um fio ali dentro. E começa a sentir naquilo realmente muita realização e muito prazer, em perceber realmente essa essência sutil dentro de si mesmo. E depois disso ainda, tem um grau mais profundo, que é quando começa a ver que esse fio que passa por dentro dela e que te dá tanta profundidade, tanta alegria, tanta realização, é o mesmo fio que passa por todas as continhas. É o mesmo fio que passa por todas as coisas. E que então, em essência, todas as coisas estão unidas. Por isso que nós podemos dizer que a separatividade, esse se ver sozinho, isolado, é uma grande heresia. Significa estar contra uma lei da natureza, estar contra uma lei da vida. Em essência, todos os seres estão unidos. Então, em algum momento, nós teríamos que chegar a essa percepção, a esse samadhi. Em algum momento teríamos que chegar a esse ponto, onde nos vemos como um só em relação a todas as coisas. E temos que partir de algum lugar,
Bom, significa que está muito longe desse estado, mas eu tenho que começar agora buscando mais união e me vendo um pouco mais nas coisas que estão ao meu redor, nas pessoas que estão ao meu redor, por exemplo. Então, uma boa forma da gente medir a nossa evolução é em relação à nossa unidade, a nossa união com as coisas que estão ao nosso redor. Então, eu estou gerando mais harmonia em relação à convivência, por exemplo, do que antes, ou a convivência está pior a cada dia? Porque se a convivência está pior a cada dia, significa que eu estou retrocedendo dentro desse caminho. Agora, se eu estou gerando um pouco mais de harmonia, estou entendendo um pouco mais as pessoas, sabendo como lidar com elas, entendendo um pouco mais a dor dos demais e conseguindo encontrar um bom ponto de harmonia, de harmonização para a convivência, significa que eu estou caminhando em direção a essa unidade. Nos meus passos, mas estou caminhando, estou crescendo. Significa já uma evolução. Bom, e no nosso próximo capítulo, em continuação desse assunto que nós estamos tratando, vamos falar um pouco mais dos passos, da caminhada, então, para chegar a esses estados tão profundos que nós estamos comentando. Vamos falar um pouco mais sobre esse discernimento, como desenvolvê-lo, esse aspecto de viveka, saber identificar, então, o supérfluo e o transcendente em todas as coisas. Muito obrigada a todos por terem assistido e nos vemos no nosso próximo vídeo. Espero que vocês continuem aqui nos acompanhando.